como é que uma música que começou nas pequenas roças do interior, cantada muitas vezes com viola e harmonias bem simples, conquistou não só o campo, mas também a cidade, a televisão e as rádios de todo o Brasil. Desde os primeiros vinis produzidos no início do século XX até a Marília Mendonça, o sertanejo passou por transformações surpreendentes. Cada fase trouxe consigo inovações, polêmicas e também sucessos estrondosos. Mas o que é que realmente explica o fascínio de diferentes gerações do povo brasileiro com o sertanejo? É isso que a gente vai descobrir nesse vídeo. Então vai deixando o seu like, clica no botão de se inscrever e vamos entender um pouco mais dessa história. O termo música sertaneja foi usado primeiro no Rio de Janeiro, do final do século XIX até a década de 1930, para classificar basicamente todas as músicas que não pertenciam ao ambiente cultural da capital da República, que no caso era o Rio de Janeiro na época. Essas músicas vindas do sertão do Brasil começaram a chamar a atenção de sambistas cariocas. Grandes nomes do samba como Pixinguinha e Noel Rosa basicamente começaram sua carreira nessa dita música sertaneja. Principalmente o Noel Rosa, que nessa época fazia parte do grupo Bando dos Tangarás. E lá no Bando dos Tangarás, já nas primeiras composições ele mostrava muita influência da música sertaneja da época. Quando nós saímos do norte, foi pra no mundo mostrar como canta aqui nesta terra um bando de tangarás. Uma madama pra fazer economia comprou a perfumaria no tudo que ela encontrou. Mas foi Cornélio Pires quem escreveu a primeira música sertaneja. Cornélio era um jornalista conhecido como o bandeirante do folclore paulista, porque ele dedicava a vida a conhecer e registrar a cultura caipira. Só pra você ter uma ideia, ele escreveu mais de 20 livros com o intuito de criar um registro de vocabulário caipira, das muitas músicas e dos termos e expressões usadas pelos caipiras, o que de certa forma já mostra pra gente o quanto a música sertaneja já tinha na sua origem uma atenção à cultura popular. E aí quando a gente fala que o Cornélio Pires estudava a cultura caipira, os termos e o dialeto, é porque muitas das palavras e termos que hoje pertencem à língua portuguesa brasileira, antes eram palavras usadas na língua geral paulista, uma variante da língua geral, que era nada mais nada menos do que uma linguagem criada para facilitar a comunicação entre os colonizadores portugueses, os padres jesuítas e os indígenas. Quando a coroa portuguesa proibiu a língua geral, o que ocorreu foi que começou a ser falada a língua portuguesa com um certo sotaque indígena. Palavras tipo mulher, colher, zóio, oreia, o que originou parte da característica da fala caipira. E o Cornélio Pires era um apaixonado tanto por essas características caipiras, quanto pela cultura sertaneja de forma geral. Tanto que no ano de 1929, ele procurou a gravadora Columbia do Brasil, um braço da Columbia Records, para propor a gravação de discos ligados à temática da cultura caipira. Nessa época, a gravadora era comandada por dois americanos, Wallace Downing e o Albert Byington. E por não saber falar inglês, ele levou o sobrinho dele como um intérprete. E a ideia era apresentar um projeto para a gravadora, não só de gravar músicas caipiras que nunca tinham sido gravadas, mas também incluir no disco causos, imitações de aves e animais, junto com versos poéticos. Os americanos não só recusaram a proposta, como tentaram convencer o Cornélio de que essa ideia era uma completa loucura. A razão que eles tinham para achar isso era de que o público-alvo do Cornélio era um público de poder aquisitivo mais baixo, e os discos eram considerados quase que artigos de luxo na época. E além disso, vitrolas e gramofones quase não existiam no Brasil. Quem dirá nos interiores, que era onde eles teoricamente achavam que a população mais interessada no tema vivia. Mas mesmo assim, o Cornélio não balançou e bancou a produção do próprio bolso, inclusive sendo o primeiro artista independente do Brasil. E em 1999 foi gravada o que é considerada a primeira música sertaneja, Jorginho do Sertão, que foi composta pelo Cornélio e interpretada pela dupla Mariano e Caçula. Caçula que inclusive é o pai de ninguém mais, ninguém menos do que o Caçulinha, veja só, o maestro Caçulinha do Domingão do Faustão. E segundo o sociólogo brasileiro José da Souza Martins, o Cornélio Pires é o fundador da música sertaneja porque ele foi o primeiro que conseguiu transpor a música caipira para um formato fonográfico, o que fez que a música começasse a ter um pouco mais de visibilidade no Brasil. Nessa época, a música sertaneja, conhecida como música caipira, tinha letras que refletiam muito o cotidiano e os valores do homem do campo, falando sobre a vida rural, religiosidade, tradição. Geralmente eram interpretadas em duplas, né? Mas com harmonias bem mais simples e instrumentos acústicos como viola e violão. Um pouco mais à frente, já na década de 50, o Brasil começou a viver uma situação drástica que mudaria tudo, com a industrialização e a urbanização do Brasil, que foi o momento que levou parte dos camponeses a migrarem para grandes centros, fazendo com que essa população também passasse a consumir as músicas da cidade. E não só isso, também influências do exterior. Por causa dessa movimentação e dessa influência, no início da década de 60, duplas como Pedro Bento e Zé da Estrada, Tibagi e Miltinho, fortemente influenciados pela música mariachi mexicana, começaram a inserir elementos desse estilo de música, como trompete, harpa, violino, dando uma nova roupagem
as canções, já trazendo uma diferença da música caipira como ela era conhecida. Ao mesmo tempo, Tião Carreiro inovava fundindo gêneros como samba, coco, calango de roda às suas músicas, criando o que ficou conhecido por todos como o pagode de viola. O pagode eu inventei em 1959 e foi gravado o primeiro pagode em 1960, e o pagode em Brasília, em homenagem ao grande Juscelino. Já no final da década de 60, visando atingir novos públicos, o Léo Canhoto e o Robertinho começaram a apresentar uma estética que misturava música caipira e rock. Isso não só na sonoridade, mas até mesmo na narrativa, que abordava temas próximos do Velho Oeste estadunidense e também da estética visual. E diante de todo esse cenário, uma das músicas mais icônicas da história da música sertaneja surgiu. Menino da Porteira é sem dúvida o maior clássico da música sertaneja. A história da canção não precisa nem contar, né? Todo mundo já conhece, mas muita gente não sabe o valor que ela teve para esse período de transição e para manutenção da música sertaneja na cultura brasileira. Ela foi gravada pela primeira vez por Luizinho e Limeira e vinha com uma letra que construía uma tragédia teatral à la Shakespeare, e era uma música que carregava, já desde a sua primeira versão, elementos sonoros que faziam crescer ainda mais essa teatralidade, com berrantes, som de animais e uma interpretação muito forte por parte de Luizinho e Limeira. Uma música histórica, e mais lá na frente ela vai ser ainda mais importante para a música sertaneja. Nesse mesmo período, o mercado fonográfico brasileiro vivia uma espécie de declínio. O Brasil foi completamente invadido em meados da década de 50 pelo rock americano, e junto com a investida do mercado fonográfico, os filmes americanos também começaram a fazer muito sucesso no país. E aí, com o sucesso do rock na juventude, logo o mercado nacional também começou a querer investir nesse gênero, né? A TV começou a ceder espaço pro rock, coisa que nunca tinha acontecido com a música caipira, e essa geração, sob o nome de Jovem Guarda, tinha como principais expoentes nomes como Vanderléia, Roberto e Erasmo Carlos. E no meio desse caldeirão efervescente de coisas novas, um adolescente chamado Sérgio Bavani, de São Paulo, que começaria sua carreira com o pseudônimo de Johnny Johnson, fazia covers de músicas do Calbi Peixoto e participações em algumas bandas de rock. O menino Sérgio era um dos jovens apaixonados pelo rock americano da geração, e era um cara com muita disposição desde cedo, conseguindo logo no início da carreira uma oportunidade através do produtor Palmeira, que estava buscando um cantor, só que o Palmeira não gostava nem do pseudônimo Johnny Johnson, nem do nome do rapaz, Sérgio Bavani. E aí ele sugeriu o sobrenome Reis. Simples, limpo e popular. E aí nasceu o Sérgio Reis. No início da carreira, o Sérgio buscava se adaptar ao mercado, cantando desde bolero a músicas da Jovem Guarda, buscando meio que beber um pouco do que estava bombando no momento, o que fez ele ser abraçado por uma base de fãs com o lançamento de seus primeiros álbuns, que era voltado justamente para esse público jovem roqueiro. Só que desse período em diante, o pau ia começar a quebrar feio entre a Jovem Guarda e um outro expoente jovem, que era a recém-surgida MPB, que via na Jovem Guarda uma tremenda superficialidade que alienava os jovens de uma visão mais engajada socialmente. Nesse quebra-pau aí, a MPB promoveu ativamente diversos boicotes à Jovem Guarda, o que foi responsável por ir minando pouco a pouco a popularidade do estilo até que ele fosse diluído. E aí, com o declínio da Jovem Guarda, vários artistas migraram para outros estilos, e o nosso Sérgio Reis, do tamanho do Brasil, migraria enfim para a música sertaneja. Por que esse recorte da vida do Sérgio Reis é tão importante para o sertanejo? Porque migrando para a música sertaneja, o Sérgio trouxe junto toda a bagagem da Jovem Guarda e do rock, realizando uma mudança definitiva na sonoridade do estilo. Ele começou a incorporar elementos do rock no sertanejo, o que foi uma parada totalmente abraçada pelo público, criando uma renovação do gênero que vinha meio morto, sabe, ao longo das décadas de 50 e 60, que foi consagrada principalmente com a regravação do sucesso Menino da Porteira em 1973, o que marcou não só a transição do Sérgio Reis da Jovem Guarda para o sertanejo, como a transição de uma nova fase da música sertaneja, porque essas incorporações de elementos do rock no estilo não foram um movimento unicamente do Sérgio Reis, né? Como eu já tinha dito, o Léo Canhoto e Robertinho já vinham adotando esses elementos, não só na sonoridade, como na estética, e a união dessas mudanças visuais e sonoras foram responsáveis por influenciar a nova safra de artistas como Milionário José Rico e Chitãozinho Chororó, por exemplo. Por causa desse processo de se renderem a elementos de músicas estrangeiras, assim como a Jovem Guarda, começou a surgir uma rusga por parte da MPB em relação a esse sertanejo moderno. A resposta que a MPB deu foi começar a dar apoio total à música caipira de raiz, colocando a música caipira quase como se fosse um gênero diferente, que carregava de fato a brasilidade e as nossas características culturais. E aí, já no final dos anos 70, já era perceptível uma divisão entre artistas que mantinham as tradições e outros que incorporavam novos estilos às suas músicas. Daí em diante, um meio que começou a apontar o dedo pro outro, começou ali leves trocações de farpas, e os termos caipira e sertanejo começaram a ser
ser cada vez mais usados para diferenciar um grupo do outro. E com o apoio da mídia, que tinha abraçado a MPB como uma porta-voz cultural, as músicas caipiras passaram a ter grande destaque, sendo inclusive temas de novela, inclusive também com novelas se passando dentro do contexto caipira e com muitos nomes assumindo papéis de atores nessas obras, como o Almir Sater interpretando o Zé Trovão e o próprio Sérgio Reis fazendo filme e interpretando em novela também. Nessa época, a dupla Pena Branca e Chavantinho foi uma das raras pontes entre o universo da música sertaneja e a MPB. Muitos artistas e críticos ligados à canção brasileira urbana reconheceram na dupla uma autenticidade poética e musical que transcendia o rótulo do sertanejo. Pena Branca e Chavantinho fizeram interpretações de temas populares e suas parcerias com nomes como Renato Teixeira e Almir Sater revelaram ali uma certa afinidade estética entre a MPB e a música caipira sertaneja. Por causa disso, a dupla foi acolhida não apenas como representante da tradição rural na época, mas como parte legítima do cânone da música popular brasileira. Mas só que a gente tá aqui para entender como as coisas chegaram a como estão hoje, né? Para isso, a gente vai ter que estabelecer a divisão aqui e acompanhar a música sertaneja individualmente. E o período mais acentuado dessa divisão entre música caipira e sertaneja foi os anos 80, que foi onde o sertanejo sentou no trono e tomou forma, passando a apresentar características inclusive próprias e cada vez mais criando raízes no mercado musical. A consagração do sertanejo como gênero musical por si só aconteceria a partir da composição de um dos maiores sucessos, ou até o maior sucesso do sertanejo, que seria responsável por influenciar tudo que viria depois. Fio de Cabelo foi gravada por Chitãozinho e Chororó em 1982 e tinha sido escrita pelo Darcy Rossi e pelo Marciano, que fazia parte da dupla João Mineiro e Marciano. E segundo o próprio, a dupla não gravou a música porque ele não botava muita fé na canção. Acredita, ele achava meio paia, muito dramática. Só a música sertaneja de maior sucesso da década de 80. Fio de Cabelo foi um marco para a música sertaneja porque ela arrombou as portas da popularidade. Foi a primeira vez que uma música sertaneja vendia mais de 1 milhão de cópias. E vendo o sucesso estrondoso, várias duplas seguiram o mesmo caminho, apostando em temas melodramáticos, com uma linguagem lírica e melódica próxima daquela. Só que a linha do sucesso não passava só por aí, porque Chitãozinho e Chororó tinham como empresário o produtor musical José Homero Bétio, filho do famoso locutor Zé Bétio. E juntos, os dois tinham uma tática onde um produzia as duplas e o outro tocava na rádio as músicas. E essa tática na época deu tão certo que os dois acabaram se tornando os mais ricos da indústria cultural brasileira. Esse crescimento nos anos 80 fazia com que as maiores gravadoras, no caso a Copacabana do José Homero e a Continental, jorrassem no mercado 700 mil discos e fitas cassetes. Isso cada uma por ano. Nessa época o sertanejo dominava 35% do mercado musical e a cada 12 músicas tocadas em rádios AM, 10 eram sertanejas. E dentro desse contexto, a dupla que sempre foi a mais atenta à profissionalização era justamente Chitãozinho e Chororó. Os caras, eles viviam ligados nas bandas de fora, no tipo de produção e interpretação não só dos gringos, mas também de grandes artistas brasileiros, como Ney Matogrosso, Gal Costa, Roberto Carlos, sempre consumindo e filtrando o que eles achavam que encaixavam no espetáculo que eles queriam apresentar. Tudo da maneira mais profissional possível. Tanto que com o crescimento dos palcos e do espetáculo deles, muitos contratantes não queriam comprar o show por ser muito caro. E aí, durante 3 anos, eles bancaram som, luz, palco e equipe de montagem. Tudo de graça para os contratantes. Isso, que era basicamente uma visão de investimento, mudou completamente a forma de se encarar o show business por parte das outras duplas. E eles continuaram mais ainda ocupando espaço, tendo até um programa de TV no SBT em 1986, o que ajudou a divulgar muitas outras duplas e também fez eles se aproximarem da grande mídia, regravando inclusive clássicos da MPB, como Gente Humilde do Chico Buarque e do Vinícius de Moraes, com um pensamento geral que deixava de lado a competição e via uma lógica de cooperação no mercado musical, o que foi um dos fatores cruciais que levou o sertanejo tão longe por tanto tempo. Pelo fato deles terem despontado nessa época, eles abriram a porta para muitas outras duplas e era muito comum um artista já consolidado indicar outro mais novo para a gravadora, ou até ceder músicos, compositores, produtores para um projeto novo. E também os programas de TV e rádio funcionavam como verdadeiros mutirões culturais, porque se uma dupla conseguia espaço, logo abria caminho para outras também. Nesse ambiente colaborativo dos anos 80, surgiram grandes nomes que seriam muito importantes na década seguinte, como João Paulo e Daniel, e as harmonias impecáveis, Leandro e Leonardo, né? Dupla que era dona de um carisma gigantesco, um repertório muito diferente que misturava desde músicas românticas a comédia, e muitos outros, como Chico Rei Paraná, Christian Ralph, cada um trazendo uma sonoridade que ampliava as fronteiras
carreiras do sertanejo. Nesse processo surge Zezé de Camargo e Luciano, subindo aos palcos com arranjos grandiosos e letras que falavam de amor absoluto, basicamente com o repertório todo de hinos da música sertaneja. Já no lançamento, É o Amor virou o hino nacional em 1991. E eles não só venderam milhões de cópias, como também mudaram o patamar da emoção popular. O sertanejo vinha se tornando cada vez mais romântico, elegante, midiático. E por trás de toda essa glamorização e modernização do sertanejo, os empresários se apresentavam cada vez mais fortes dentro dessa equação. As duplas nessa época começaram a ser geridas como marcas, com estratégias de imagem, figurinos muito bem pensados, videoclipes e discursos prontos, aqueles cabelos bem diferentes, né, que todo mundo lembra, o que fez com que o sertanejo se tornasse o primeiro produto musical de massa do Brasil pós-ditadura e talvez o mais bem sucedido até hoje, né? Se os anos 80 foram o tempo da profissionalização, os anos 90 foram o tempo da consagração, porque foi nessa década que o sertanejo deixou de ser um gênero musical e se tornou um fenômeno nacional, atingindo milhões de brasileiros. Nessa época você ouvia uma dupla em todo lugar, nas rádios, nas novelas, nos programas de auditório, nas festas de rodeio, nas viagens de ônibus pro interior do país. O retrato perfeito dessa virada foi o Leandro e Leonardo, porque eles já vinham da década de 80 e fizeram bem uma transição para a década de 90. Principalmente, como eu disse, por causa do carisma que eles tinham de sobra, as letras deles que eram bastante acessíveis, interpretando músicas de grandes compositores de grande sucesso, eles conseguiram transformar o sentimento de quem vivia no interior em um produto de massa, e mostrando que não tinha vergonha nenhuma nisso. E aí o que antes era só música do interior, começou a se transformar no pop brasileiro com sotaque, né? Canções como Pensa em Mim e Entre Tapas e Beijos eram verdadeiros hinos que uniam um país. Mas junto com esse sucesso transicional, veio também muito preconceito. Nos anos 90, o sertanejo começou a incomodar parte da elite cultural brasileira que via o gênero como cafona, brega, simplório. Só que nessa época, diferente dos ataques ideológicos feitos pela MPB, parecia que as críticas eram muito mais ligadas a uma questão estética, ao invés de social. Ao que se chama de música sertaneja, que eu chamo de música breganeja. Eu tenho pavor desse tipo de música, embora eu acho que haja um espaço para tudo e para tudo que for desejado acima de tudo pelo público. E houve quem desejasse essa música sertaneja. Eu acho a música sertaneja foi a trilha sonora dessa malfadada administração. Eu gostaria que uma fosse embora junto com a outra. Mas na verdade, ninguém do sertanejo estava nem aí para isso. Enquanto isso, os bastidores fervilhavam, porque as gravadoras perceberam um potencial gigantesco do gênero e começaram a investir muito pesado em produção e marketing. Os rodeios, que antes eram festas regionais, se tornaram um espetáculo de arena, com som profissional, luzes coreografadas e patrocínios milionários. O palco de Barretos virou basicamente o Maracanã do sertanejo a partir desse período. E nesse novo cenário, as duplas continuavam ativamente a se ajudar, continuando a ser um ambiente de muita cooperação e camaradagem. Os artistas mais experientes continuavam apresentando novatos para a gravadora, levando esses novatos para grandes programas de TV, mostrando uma estrutura de família artística organizada, pronta para dominar o país. Só que com o tempo, todo esse investimento e essas superproduções começaram a desgastar o estilo. O excesso de superexposição, as muitas repetições de fórmulas e as tragédias pessoais, como a morte do Leandro em 1998, de João Paulo em 97, começaram a fechar a torneira desse sucesso estrondoso do sertanejo dos anos 90. E aí, no final dos anos 90, começava o fim de uma era de ouro, que é lembrada por muito carinho por parte de quem viveu. Só que o fim dessa era também traria início a outra, que levaria o sertanejo ainda mais longe na modernidade. Na virada do milênio nos anos 2000, dentro desse período de crise que o sertanejo vinha sofrendo, no meio de muitos trabalhos mornos, um disco se destacou por suas características estéticas. Esse disco é o Acústico de Bruno e Marrone, e ele foi gravado com a apresentação da dupla em um programa de rádio em Uberlândia, de forma muito simples, só voz e violão, e as gravações se transformaram em um disco pirata, que começou a circular enormemente pelo país. E como é que estourou esse CD dessa maneira assim? Esse CD já é um acústico ao vivo, né? Acontece que essa guinada que deu na nossa carreira foi devido a uma entrevista que nós fizemos numa rádio em Uberlândia e piratearam essa entrevista porque nós cantávamos na entrevista. A gente cantava e conversava. Eles fizeram um CD da entrevista e virou sucesso no Brasil inteiro. A gente teve que gravar um CD acústico para concorrer com a pirataria. Vocês nunca estouraram como nesse CD? Não, ainda não. Ainda não, já estourar estouraram. agora, né? É estourar em São Paulo, né? O que é estourar? No Rio, Estourar? nos grandes centros. Já venderam quanto?
Nesse disco? 1 milhão. Então vai estourar ainda, né? E o acústico do Bruno Marrone é o impacto porque ele quebra um pouco com a estética sonora do sertanejo dos anos 90, que vinha de uma fase romântica com arranjos muito grandiosos, com grandes bandas, coros, guitarras, teclados, enfim. E aí com o acústico, o Bruno Marrone trouxe o violão de novo pro centro da música sertaneja, criando uma música que era mais simples, mais direta e que principalmente qualquer músico iniciante poderia reproduzir. Qualquer pessoa que estivesse aprendendo a tocar violão poderia aprender as músicas e tocar nas rodas ali. O que funcionou para democratizar ainda mais a música sertaneja, que fez que parte do público jovem urbano visse no acústico Bruno Marrone um referencial. E essa combinação de gravação quase caseira, pirataria, formato acústico e conexão com a juventude foi a gênese criativa que moldaria a estética do sertanejo universitário. O que mostra que o sertanejo universitário não aconteceu de repente e nem nasceu de um plano consciente dos artistas. O termo universitário nem se sabe ao certo de onde surgiu, e até onde se sabe não se veio dos músicos, veio da mídia, que buscando um público jovem, batizou o movimento como sertanejo universitário. E o que a gente sabe é que no início dos anos 2000, grandes nomes como César Menotti Fabiano e João Bosco Vinícius surgiram como os principais protagonistas do que seria a primeira leva. Embora com propostas musicais e estéticas bem diferentes, o que aconteceu foi que César Menotti Fabiano e João Bosco Vinícius conseguiram reunir o mesmo público no mesmo período de tempo, gerando uma renovação no interesse pela música sertaneja por parte da juventude. E o sucesso dessas duas duplas abriu caminho também para outros artistas de outros estados, como Jorge Mateus, do Goiás, que reconhecem publicamente que o primeiro disco dele, de 2006, seguia o mesmo modelo clássico do sertanejo, quase que imitando o João Bosco Vinícius. Mas o que tornou o sertanejo universitário tão popular nacionalmente? Bem, para responder isso tem uma série de fatores. A primeira delas é que o sertanejo ele soube recapitalizar em cima da crise da pirataria mundial, utilizando conscientemente o que aconteceu com o acústico do Bruno Marrone. Nesse caso, não só não se importando com a pirataria, como também utilizando dela como método de divulgação, quase como se fosse um marketing orgânico, o que fazia com que as duplas ficassem conhecidas em todo o Brasil, consequentemente aumentando não só o número de venda de shows, como também o preço dos shows. E esse tipo de circulação informal, para não dizer ilegal, não só expandia o alcance da música, como também fazia com que ela se tornasse basicamente uma escola para outros artistas que buscavam reconhecimento. Da mesma forma, o Luan Santana também encontrou muita notoriedade orgânica quando uma gravação caseira viralizou na internet. E em paralelo a essa linha de sertanejo universitário vinda do acústico do Bruno Marrone, surgiu uma outra linha influenciada principalmente pela galera do Mato Grosso do Sul, o grupo Tradição, que desde o final dos anos 90 fazia músicas inspiradas nas músicas tradicionais gaúchas, o vaneirão, o batidão gaúcho, e eles tinham como proposta sair um pouco mais dessa linha romântica para deixar os shows mais animados e mais dançantes, sabe? Um dos integrantes desse grupo, Michel Teló, sairia em 2009 para alçar carreira solo, estourando mundialmente com Ai Se Eu Te Pego e trazendo exatamente essas influências para dentro de uma nova linguagem, meio que criando um sertanejo universitário 2.0 de 2010 em diante, onde o foco não era tanto as letras, mas sim o ritmo dançante, que ficou conhecido na época pelos muitos tchê-tchê-tchês, lelelês, baraberês e afins. Nessa época o sertanejo era produzido em uma escala quase que industrial. Toda hora surgiu uma nova dupla com uma música que utilizasse elementos das músicas que já deram certo, com muitas das letras que falavam de ostentação, sedução por parte da visão masculina e com onomatopeias nos refrões que faziam alusão a atos libidinosos, vamos dizer assim. E desse processo que abordava todo esse cenário através de uma visão masculina, começaram a surgir músicas feitas por autoras femininas que serviam como resposta a essas outras canções. E aí o gênero que até então era dominado unicamente por duplas masculinas e pelo ponto de vista dos homens, começou também a trazer pro palco sertanejo a presença de mulheres. E aí as coisas começaram a mudar completamente, porque pela primeira vez quem falava sobre amor, traição, desejo e autonomia era o próprio público feminino. A Marília Mendonça é indiscutivelmente o epicentro dessa virada. Ela que começou nos bastidores compondo sucesso para muitos outros artistas, até decidir cantar as próprias músicas, foi a responsável por transformar a sofrência em uma nova forma de catarse coletiva, fazendo com que as mulheres cantassem sobre traição, mas em pé, rindo, bebendo e dançando, todas juntas. E o sucesso da chegada dela foi absolutamente estrondoso, porque em poucos anos a Marília se tornou a artista mais ouvida do país, com multidões inteiras ecoando as músicas dela. Além disso tudo, ela também demonstrava um profundo controle sobre o próprio repertório, até porque ela escrevia que era uma parada
que diferenciava ela de muitas intérpretes que dependiam exclusivamente de compositores terceirizados. E o impacto que a Marília Mendonça teve foi muito mais do que econômico e midiático só. Ela se tornou a primeira mulher a ocupar de maneira consistente o topo das paradas do sertanejo, alcançando recordes de público em shows, em lives, e demonstrando ali que, de certa forma, o mercado estava aberto para uma artista feminina liderar um gênero que é historicamente masculino, antecipando muitas tendências que hoje em dia são práticas consolidadas na indústria da música inteira. E além dessa influência cultural dela no sertanejo, ela também foi responsável por promover um diálogo sobre empoderamento feminino, discutindo temas como traição, autoestima, amor próprio e a relação entre os gêneros. A obra dela foi responsável por mostrar que o sertanejo de hoje em dia pode simultaneamente abordar temas que são profundos e continuar sendo popular, mantendo uma estética mais acessível sem abdicar do conteúdo crítico e reflexivo. E toda essa articulação entre música, identidade e representação consolidou a Marília como uma das artistas mais significativas da música brasileira do século XXI, não só do sertanejo, mas de toda a música popular. Mas tem que ficar claro que essa presença feminina no sertanejo não era só uma questão de representatividade, era também uma tendência de mercado, porque muitas vozes femininas como Mari Fernandes, Lauana Prado, Luísa Martins, Simone Mendes passaram a dominar as plataformas digitais, os shows e as rádios, alterando a lógica de consumo de um gênero que já era consolidado popularmente há muitas décadas. O terrível falecimento da Marília em 2021 simbolizou mais do que a perda de uma artista, trazendo o encerramento de uma era. Ali de 2020 em diante, o sertanejo atravessou uma espécie de industrialização total, passando a ser regido por algoritmos das redes sociais, métricas e clipes pensados para a lógica das plataformas digitais. O isolamento da pandemia foi um dos fatores que ajudou a acelerar esse processo, porque sem os shows e com o público confinado, os artistas se voltaram para os streams, fazendo lives monumentais, buscando aparecer com estratégias virais no TikTok e colaborações que eram pensadas para serem compartilhadas nas redes sociais. E o sertanejo, que sempre foi sensível à tecnologia, desde o vinil até o DVD, agora se adaptava mais uma vez as novas tecnologias. E daí, desse caldo digital, emergiram dois movimentos opostos e ao mesmo tempo complementares. De um lado, o piseiro, misturando forró, brega e batidas sintéticas, retornando com o improviso e a espontaneidade nordestina em um cenário dominado pela produção polida do universitário. Surgindo daí artistas como Barões da Pisadinha, que de certa forma quebraram a hegemonia do sudeste e do centro-oeste na produção de música popular, trazendo um sotaque nordestino pro contexto. Do outro lado, aparecia o agronejo, que era comandado por nomes como Ana Castela e Luan Pereira, que tinham como uma identidade estética transformar o campo em um espetáculo. Mostrando o espaço de fazenda como um ambiente luxuoso, o agronejo voltou a usar chapéu, bota, mas falando a língua das redes sociais e sendo o principal porta-voz artístico do agronegócio, trazendo uma imagem onde o campo não era mais um território de tranquilidade e natureza, mas uma vitrine para demonstrar poder financeiro e consumo. Entre esses dois polos, o sertanejo contemporâneo segue tentando equilibrar autenticidade e padronização. E o sertanejo feminino, que abriu espaço para a mensagem das mulheres serem ouvidas dentro do gênero, é reabsorvido dentro dessa nova indústria, apresentando discursos com moldes mais neutros e suavizando parte do enfrentamento que a Marília Mendonça representava. Mas a verdade é que o sertanejo sempre foi uma história de mudança. Foi um gênero que saiu da roça para a rádio, do rádio para a TV, da TV para a internet, e em cada passagem precisou se reinventar sem perder a alma. Desde o Cornélio Pires até a Marília Mendonça, o gênero contou o Brasil que nem sempre aparece nos livros. O Brasil das distâncias, das saudades, das lutas para seguir em frente. E o tempo fez do sertanejo um espelho do país, onde cada geração imprimiu seu jeito de sentir e cantar, desde a viola simples até as grandes produções de palco. Por isso, as transformações não são traições às origens, mas tentativas de continuar falando a mesma língua no mundo que muda o tempo todo. O sertanejo cresceu, ganhou novas vozes, novos rostos, novos instrumentos, mas mesmo assim é difícil de negar que ele continua sendo a trilha sonora de um país inteiro. Ele pode mudar de sotaque, de roupa, de ritmo, mas ainda assim ele fala daquilo que é mais simples e mais humano, de amor, de perda, esperança. Isso porque o que define o sertanejo não é o som, mas o olhar. Um olhar que insiste em cantar o que o Brasil sente, mesmo quando o Brasil muda de tom.
Mais uma vez quero agradecer imensamente se você chegou até aqui. Por mais longo que seja esse vídeo, ele é só um recorte de uma parte da história da música sertaneja. Queria muito ter falado de outras coisas, sobre parte de produção, sobre o crescimento do mercado de composição dentro da música sertaneja, mas infelizmente o vídeo ia ficar um colosso, ia ficar gigante. E aí quem sabe eu posso abordar esses temas em próximos vídeos futuros, né? Comenta aqui embaixo se ficou faltando alguma história ou algum momento importante, alguma visão em relação a toda essa trajetória do sertanejo em relação ao sucesso. Vou deixar as referências que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui embaixo. Também vou deixar o link da principal base da pesquisa para fazer esse vídeo, que é o livro Cowboys do Asfalto, do Gustavo Alonso. Comprando por esse link você ajuda a manter o canal. E se você também quiser ajudar o canal de outras formas, a chave Pix vai estar na legenda. Qualquer valor para apoiar esse conteúdo, eu vou ficar extremamente agradecido. E também deixa o like, né, para ajudar a chegar em mais pessoas e compartilha essa história com quem você acha que vai gostar. Muito obrigado mais uma vez, um abração e até mais.